Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno de Brito e eu vou estar apresentando esse caso clínico para vocês hoje. Dessa vez, um caso clínico sobre paralisia de Herbig-Duquesne. Eu já fiz um vídeo sobre paralisia de Clamp, que a gente vai deixar aqui em cima nos cards para vocês. E antes da gente começar esse caso clínico, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem sua curtida e comentar aqui embaixo caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse tema. A gente vai responder todas as dúvidas. E bora lá para esse caso clínico então. Trata-se de um paciente masculino de 27 anos, caucasiano, trazido ao pronto-socorro pelo SAMU após acidente motociclístico. Ele chegou consciente, falando, devidamente imobilizado e com colar cervical. Ele relatou ter caído sobre o ombro e batido a cabeça, como está mostrando nessa ilustração aqui ao lado. Além disso, ele se queixou de cefaleia e cérvico-braquialgia. Ele relatou perda de força em membro superior esquerdo e falta de ar, e foram encontradas escoriações leves e membro superior esquerdo pendente. Na avaliação inicial, sinais vitais estavam estáveis, o paciente estava normotérmico, anictérico e acianótico. A pressão arterial era de 135/90, frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto, frequência respiratória de 20 respirações por minuto e saturação de oxigênio no sangue de 89%. Bom, esse segundo ponto aqui é bastante importante, porque a gente consegue ver uma elevação pressórica, uma elevação de frequência cardíaca e de frequência respiratória que estão dentro dos padrões, vamos dizer assim, para um paciente no pós-trauma. A gente tem que levar em consideração que existe uma carga adrenérgica por conta do trauma ainda presente no organismo dele. Então é normal que esses valores estejam elevados. Porém, esse valor aqui é um pouco preocupante porque ele está abaixo do normal. Considerando um paciente vítima de trauma, é importante que a gente cuide disso aqui. Continuando então, nos testes de perfusão periférica, o paciente apresentou taxa de enchimento capilar normal, que pode, a princípio, excluir algum acometimento vascular. Ele estava responsivo, orientado no tempo e no espaço, e considerando toda essa avaliação, foi atribuído a ele 15 pontos na escala de coma de Glasgow. E falando assim, de forma bastante simplória, bem básico mesmo, quanto maior a pontuação de um paciente na escala de coma de Glasgow, menos grave ele está. E toda essa avaliação inicial ela foi baseada no chamado ABCDE do trauma. O ABCDE do trauma ele tem por função otimizar a atuação da equipe médica e aumentar as chances de sobrevida do paciente do trauma. Ele preconiza que a gente deve começar o tratamento do nosso paciente com aquilo que mata mais rápido, começando primeiramente na versão de 2019 pela letra X antes do A e indo até a letra E. Então, como eu já disse antes, na versão mais nova, na letra X, preconiza que se trate primeiro algum possível caso de hemorragia externa extensa e sanguinolenta, aquela hemorragia que o paciente perde sangue até morrer, e ela mata mais rápido, dependendo da situação, que uma obstrução aguda de via aérea, seja ela superior ou inferior. Na letra B, a gente vai cuidar da respiração do nosso paciente, observando movimentos torácicos, fazendo a ausculta pulmonar, medindo a saturação de oxigênio, e também fazendo as devidas percussões para saber se a respiração do nosso paciente está normal ou não. No caso do nosso paciente, ele apresentava dificuldade para respirar, a chamada dispneia. Na letra C, a gente vai cuidar da circulação do nosso paciente, procurando por possíveis casos de hemorragia interna que possam causar a hipovolemia no paciente. E na letra C, a gente pode lançar a mão de testes simples, como de perfusão periférica, ou então de exames de imagem, como por exemplo uma tomografia contrastada, ou mesmo uma ultrassonografia. Na letra D, é o exame neurológico inicial do trauma, em que você vai testar incapacidades no paciente. Você pode fazer testes pupilares no paciente, reflexo fotomotor direto e consensual, tamanho e forma das pupilas. Você pode ver se o paciente está consciente, se ele está responsivo, entendendo o que você fala, orientado no tempo e espaço, se ele consegue falar, se ele apresenta algum déficit motor, algum déficit sensitivo, que pode estar indicando ali alguma lesão a nível do sistema nervoso central. É bastante importante a gente cuidar dessa letra D aqui. E a partir dela a gente já pode dar uma pontuação para o nosso paciente na escala de coma de Glasgow, tá certo? Na letra E, que significa exposição, a letra E, além de cuidar de temas, de problemas que demoram um pouco mais para matar o nosso paciente, você tenta também expor ele ao máximo no sentido de retirar quantidade excessiva de vestimenta para evitar que lesões focais, que traumas focais sejam camuflados por vestimento excessivo. É nesse momento que os profissionais de saúde tentam despir o paciente à procura de algum trauma. E é nesse ponto aqui que a gente considera que o paciente estava com uma luxação em ombro esquerdo, o que explicaria o membro superior esquerdo estar pendente.
Considerando agora o tema da letra C, circulação, foi pedido um exame de Festio para o nosso paciente, que significa avaliação focalizada com sonografia para o trauma, que acusou um resultado normal. Ele é bastante simples de ser feito, e o objetivo desse exame é pesquisar por líquido livre, especialmente sangue, em cavidades no corpo, especialmente na cavidade torácica e abdominopélvica. E para realizar esse exame, você vai precisar de um transdutor linear e vai colocar ele sobre alguns pontos específicos, como está numerado aqui. O ponto número 1 no pré-córdio, você vai colocar aqui para pesquisar a presença de líquido livre no saco pericárdico. A gente sabe que existe uma pequena lâmina de líquido livre ali entre as duas lâminas pericárdicas, mas se for uma quantidade excessiva, ali significando um derrame pleural, pode então evoluir para um tamponamento cardíaco e acabar matando o nosso paciente. Nessa mesma posição, é possível também avaliar o coração, que é bastante importante ser feito. No número 2, a gente avalia o espaço hepatorrenal, entre o fígado e o rim direito, que é um local onde pode haver acúmulo de líquido. A gente consegue também avaliar o espaço subfrênico direito, que é um local que, além de poder acumular líquido, pode acumular também ar no caso de um pneumoperitônio no paciente em posição ortostática. No espaço número 3 aqui, a área número 3, a gente avalia o espaço esplênio-renal entre o baço e o rim esquerdo. A gente pode estar avaliando o parênquima desses órgãos, assim como o espaço subfrênico esquerdo. Por fim, na posição 4, na janela suprapúbica, a gente avalia não só a bexiga, mas também alguns espaços da cavidade pélvica do paciente, como, por exemplo, o espaço pulbovesical, o espaço reto-uterino e o espaço retovesical. Tá certo? Bom, considerando o nosso paciente que ele não apresentou alterações nesse exame, foi pedido, então, uma radiografia de tórax em PA para avaliar essa dispneia. Essa aqui, então, foi a chapa radiográfica do nosso paciente, e aqui ao lado o exame normal e bem inspirado, para a gente ter como comparação do normal. Aqui eu consigo ver o parênquima pulmonar normal, eu consigo ver também os hilos pulmonares, e partindo dos hilos pulmonares eu consigo ver toda a trama broncovascular indo em direção às bordas do pulmão. É preciso que a gente veja toda essa trama broncovascular até as extremidades para estar um pulmão normal. A gente consegue ver também aqui a área cardíaca, o diâmetro do mediastino, traqueia, eu consigo ver ossos muito bem aqui, eu consigo ver o úmero, consigo ver a escápula, clavícula, fazer a contagem de costelas e a partir daqui eu consigo encontrar alguma fratura, o que é algo bastante comum em um contexto de trauma. Eu consigo ver também seios costofrênicos, seios cardiofrênicos, margens cardíacas e as cúpulas diafragmáticas. Essa aqui é a bolha gástrica. E é importante a gente salientar que existe uma diferença de altura entre a cúpula diafragmática direita e esquerda, sendo que a direita está de 1,5 a 2,5 centímetros mais superior que a esquerda. E a gente não consegue visualizar essa relação aqui nesse paciente, a gente consegue visualizar justamente o contrário, em que essa cúpula diafragmática, que não é muito bem vista, a cúpula diafragmática esquerda do paciente está bem mais elevada que a cúpula diafragmática direita. Além disso, a gente consegue ver que o pulmão esquerdo do paciente está bastante diminuído em matéria de volume, está sofrendo um processo compressivo importante. E a gente consegue ver também o conteúdo de ar da flexura esplênica e do colo descendente aqui ocupando uma altura de cavidade torácica. A gente não sabe se isso foi uma hérnia diafragmática, se foi uma elevação do diafragma, e por conta disso a gente tem que lançar mão de exames com maior sensibilidade, como é o caso da tomografia computadorizada. Aqui a gente pediu para o nosso paciente uma tomografia de crânio para avaliar a cefaleia e também uma tomografia de tórax para avaliar os achados inconclusivos da radiografia. E depois desse exame foi feita a devida redução da luxação do ombro. Aqui está o resultado da tomografia de crânio. Vamos olhar primeiro, analisar bem a parte óssea. A gente começa normalmente assim, avaliando a calota craniana, os ossos do viscerocrânio e depois os seios. A gente tem aqui os seios paranasais, seio maxilar, aqui a parte interna da órbita ocular e aqui também o seio frontal, está tudo normal. Agora a gente avalia também de fora para dentro, mas dentro da cavidade craniana. A gente começa avaliando as bordas aqui para tentar pegar a presença de algum hematoma extradural, subdural, importante nesse paciente. A gente não consegue ver nada, até o momento está tudo bem. A gente analisa de forma mais profunda, olhando o parênquima cerebral do paciente, sulcos e giros, a linha média, se está preservada ou desviada,
pesquisando alguma hérnia intracraniana, e também é bom a gente olhar o cerebelo do nosso paciente, mais aqui posterior e inferiormente. E por fim, é bom a gente sempre dar uma olhada nos ventrículos do paciente. Aqui eu tenho o quarto ventrículo, aqui eu tenho o terceiro ventrículo, e aqui o princípio dos ventrículos laterais. Aqui mais superiormente os ventrículos laterais, e eles estão com tamanho, com forma e com posição normais. Está tudo normal nessa tomografia computadorizada. Porém, quando a gente passa aqui para a tomografia de tórax, aqui eu tenho a tomografia em corte coronal e aqui eu tenho tomografia em corte axial. Vamos olhar primeiro esse corte coronal aqui para uma janela de mediastino e depois esse corte aqui para uma janela de parênquima pulmonar. E aqui a gente já consegue ver uma alteração bastante compatível com os achados da radiografia de tórax. Reparem que eu tenho uma diminuição do volume pulmonar esquerdo com elevação do conteúdo abdominal para uma altura de cavidade torácica. E a gente consegue perceber aqui que não existe nenhum processo de hérnia, porque eu tenho continuidade do diafragma ao longo de todos os cortes. Essa linha fina aqui é o diafragma, e eu tenho continuidade do diafragma, ou seja, não aconteceu nenhum processo de hérnia, nenhuma ruptura, não. Muito provavelmente foi simplesmente uma incompetência do diafragma em manter essas pressões e acabou elevando o conteúdo da cavidade abdominal. Um clássico caso aqui de paralisia diafragmática. Nesses dois exames aqui em corte axial, a gente consegue ver a mesma coisa, mas um pouco mais difícil por conta dos cortes anatômicos mesmo. Aqui eu tenho o pulmão direito e o pulmão esquerdo, e aqui eu já começo a ver conteúdo da cavidade abdominal numa altura que não deveria ser visto. Aqui também, nessa janela de parênquima pulmonar, eu consigo ver inclusive a parte mais superior do baço, na mesma altura que o pulmão direito, que não é normal. Então a gente consegue ver que existe uma disfunção do diafragma ali, muito provavelmente uma paralisia diafragmática à esquerda. Bom, então a gente já conseguiu definir que o nosso paciente não é um paciente grave, então a gente pode continuar a nossa análise partindo agora para um exame físico mais específico e mais a fundo. E nesse sentido foram encontradas alterações neurológicas sensitivas para os dermátomos de C5 e de C6, tanto ventralmente em C5 e C6, quanto dorsalmente, nessa face mais lateral de membro superior. Além disso, os testes de força muscular revelaram paresia na flexão de cotovelo e plegia na abdução de ombro. Lembrando que o movimento de abdução de ombro é feito predominantemente pelo nervo C5 e a flexão de cotovelo é feita predominantemente pelo nervo C6. Pesquisas de reflexo bicipital, braquiorradial e tricipital foram pesquisados aqui. Estavam abolidos reflexo bicipital e braquiorradial. Lembrando que no reflexo bicipital, o nervo competente por ele aqui é C5, enquanto que o reflexo braquiorradial, quem que cuida desse reflexo é C6. Então a gente já consegue encontrar alterações aqui em C5 e C6. Porém, no reflexo tricipital não foram encontradas alterações, o reflexo estava preservado e normal. E quem é responsável por esse reflexo? O nervo C7. Bom, foi pedido para o paciente também que fizesse um movimento de força contra uma parede, como se quisesse empurrar essa parede. E foi encontrado esse sinal aqui importante, que é o sinal da escápula alada, ipsilateral ao local da luxação. Esse sinal aqui é bastante importante para a gente determinar o ponto da lesão, se foi uma lesão mais proximal ou uma lesão mais distal, e a gente já vai ver daqui a pouco o porquê disso. Bom, considerando então todas essas avaliações, todos esses resultados de exame de imagem e também da história clínica do paciente, a gente já pode tecer uma hipótese diagnóstica, que seria então um possível caso de paralisia de Herbig-Duquesne com acometimento do nervo frênico. O nervo frênico aqui está relacionado ao fato de existir uma paralisia do diafragma, que a gente já vai ver daqui a pouco. E antes da gente partir então para entender melhor essa patologia, vamos falar sobre os mecanismos de lesão nervosa. Essa imagem aqui já foi abordada em vídeos anteriores e ela trata aqui sobre neuropraxia, axonotimese e neurotimese. A gente sabe que a neuropraxia é um tipo de lesão de nervo periférico mais branda, em que eu tenho apenas a perda de função do nervo, mas não tenho a perda de estrutura. Ela normalmente melhora sozinha, sem intervenção cirúrgica. Na axonotimese, eu vou ter tanto perda funcional quanto estrutural do nervo, e ela pode ou não necessitar de uma intervenção cirúrgica, vai depender do grau de desorganização do nervo. E por fim, a mais grave de todas seria a neurotimese, em que eu tenho a completa ruptura da fibra do nervo periférico,
com degeneração valeriana tanto no coto distal quanto no coto proximal e a formação de tecido fibroso entre as duas partes, o que vai dificultar ou mesmo impossibilitar a regeneração nervosa. Por conta disso, eu preciso sim de uma intervenção cirúrgica nesse caso. E falando mais especificamente sobre a lesão de nervo espinhal, a gente tem as lesões pós-ganglionares, por ruptura e estiramento, e eu tenho também as lesões pré-ganglionares. Um exemplo aqui clássico é a lesão por avulsão das raízes nervosas diretamente aqui da medula espinhal. E em específico no caso do nosso paciente, que se trata de um caso de Herbig Duchenne, a gente tem a lesão em C5 ou em C6, que pode se dar diretamente sobre o nervo espinhal ou pode se dar também a nível de tronco superior do plexo. O que vai determinar esse nível da lesão aqui para a gente vai ser a presença ou não de escápula alada, e a gente já vai ver o porquê. Em específico no nosso paciente, como ele teve uma paralisia diafragmática à esquerda, a gente pode então estar suspeitando do nervo frênico, ele pode ter sido acometido diretamente ou então suas origens espinhais podem ser acometidas, como está mostrando aqui em C4. Lembrando que o nervo frênico tem origem espinhal em C3, C4 e C5, mas principalmente em C4. Bom, a gente já tem uma aula sobre o plexo braquial no canal, mas vale lembrar aqui alguns dos nervos que são afetados nessa patologia. Os primeiros nervos que eu vou falar aqui para vocês são os nervos supraescapular e axilar. Aqui eu tenho o nervo supraescapular partindo aqui do tronco superior do plexo, e aqui ó, eu tenho um nervo axilar partindo do fascículo posterior do plexo, ambos com origem espinhal em C5 e C6. Eu tenho também que os nervos subescapulares superior com origem espinhal em C5 e nervo subescapular inferior com origem espinhal em C5 e C6 também são afetados. Esses quatro nervos, de uma maneira geral, vão afetar músculos da região escapular, da região do ombro. Eu tenho aqui o nervo supraescapular e quando ele é afetado, eu tenho o comprometimento motor do músculo supraespinhal, que atua na abdução inicial do braço, também tem o comprometimento do músculo infraespinhal, que atua no movimento de rotação lateral do braço. Aqui, saindo do espaço quadrangular, eu tenho um nervo axilar, que atua inervando o músculo redondo menor, responsável pela rotação lateral do braço, e também inerva o músculo deltoide, que é um abdutor importante do braço até os 90 graus. Por fim, nessa imagem aqui de vista anterior, eu consigo ver que uma parte do nervo subescapular inferior que inerva o músculo redondo maior, tanto na vista anterior quanto na vista posterior aqui. E esse músculo faz tanto os movimentos de rotação medial quanto adução do braço. Nessa imagem aqui eu não consigo ver, mas o outro nervo afetado seria o nervo subescapular superior, que junto com o nervo subescapular inferior vai inervar aqui o músculo subescapular, que vai atuar no movimento de rotação medial do braço. Bom, outro nervo acometido no caso dessa patologia é o nervo escapular dorsal. O nervo escapular dorsal ele nasce aqui diretamente do nervo C5, tendo origem espinhal em C5, e ele vai inervar alguns músculos do dorso, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Ele vai inervar os músculos romboides maior e menor, que atuam no movimento de retração da escápula, e vai contribuir para a inervação do músculo levantador da escápula, que atua elevando a escápula. Eu tenho também que o nervo torácico longo vai ser afetado nessa patologia, no caso específico desse paciente, por apresentar escápula alada. A gente vai entender o porquê. O nervo torácico longo é esse nervo aqui, ó, passando posterior aos nervos espinhais, e ele tem origem em C5, C6 e C7. E reparem que a origem desse nervo é bastante proximal. Quando esse nervo é afetado, isso significa que a lesão de plexo braquial foi anterior à emergência desse nervo. Se não há presença de escápula alada, se esse nervo não foi afetado, então a lesão ela foi distal, muito provavelmente em tronco superior, porque metade dos casos são por conta de lesão em tronco superior, como dizem muitos artigos. Em relação ao nervo torácico longo, a gente tem que entender o motivo dessa escápula alada. O torácico longo ele inerva o músculo serrátil anterior. E o músculo serrátil anterior ele atua no movimento de abdução do braço acima de 90 graus, mas também ele evita que a escápula fique saliente quando a gente pede o paciente para fazer o movimento de empurrar a parede, ou seja, quando a gente pede uma força com o vetor anterior, porque ele se insere na borda medial da escápula. Quando esse nervo está afetado, né, no caso de Herbig Duchenne, eu tenho o aparecimento, então, da chamada escápula alada, o que determina uma lesão mais proximal. Além do nervo torácico longo, eu tenho que o nervo músculo cutâneo também é afetado.
O músculo cutâneo é esse nervo aqui, e ele tem origem espinhal em C5, C6 e C7. E apesar de não ter sido afetada todas as suas origens espinhais, 2 das 3 foram afetadas, então eu vou ter sim um acometimento motor e sensitivo. Antes de eu mostrar o grupo muscular inervado por esse nervo, vamos falar um pouco sobre o nervo radial. A gente sabe que o nervo radial, que é esse nervo aqui, tem origem em todo o plexo braquial, só que a contribuição de T1 é inconstante, ou seja, ela não está presente em todas as pessoas, e por conta disso, ele se origina de C5 a C8. Se eu tenho acometimento de 2 de suas 4 origens espinhais, ele vai ficar parcialmente acometido. Isso vai determinar uma sintomatologia que a gente já vai ver daqui a pouco. Voltando para o nosso nervo músculo cutâneo, eu tenho que ele inerva os músculos do braço ventral, que são o córaco braquial, braquial e o bíceps braquial. E de uma maneira geral, quando esse nervo é afetado, o paciente vai ter déficit de flexão de cotovelo e também vai ter um certo déficit de supinação do antebraço, que vai determinar uma deformidade na mão que a gente já vai ver. Continuando então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem o nervo frênico. O nervo frênico ele se origina de C3, C4 e C5. Ele desce lateralmente o pescoço aqui, passa pelo mediastino lateralmente as margens cardíacas e vai emitir vários ramos motores para o diafragma, inervando, cada nervo frênico vai inervar a sua hemicúpula diafragmática. Numa lesão de nervo frênico, em qualquer ponto do seu trajeto, no caso do nosso paciente foi a um ponto cervical, eu vou ter paralisia da cúpula diafragmática ipsilateral, levando a aquele exame de imagem que a gente viu e a dispneia do paciente. Só que, no caso de uma paralisia ipsilateral, eu não vou ter um comprometimento respiratório crônico, porque os músculos intercostais vão suprir de forma parcial essa função que a hemicúpula diafragmática afetada fazia. Então, o paciente, ao longo do tempo, com sessões de fisioterapia, vai recuperar grande percentual de sua capacidade respiratória. Bom, a gente tem também perdas sensitivas que são bastante compatíveis com os dermátomos de C5 e de C6. Eu tenho aqui nesse território em cinza uma perda parcial no território vermelho e uma perda expressiva no território verde aqui. O território em cinza compete ao nervo cutâneo lateral superior do braço, ramo do axilar. A área vermelha compete ao território de inervação sensitiva do nervo cutâneo lateral inferior do braço, que é ramo do nervo radial, parcialmente afetado. E em verde aqui eu tenho o território de inervação sensitiva do nervo cutâneo lateral do antebraço, que é o ramo sensitivo do nervo músculo cutâneo. O paciente vai mostrar alterações sensitivas nessas regiões aqui. E falando agora especificamente da paralisia de Herb Duquesne, a gente tem os sintomas agudos, que aparecem de horas a dias depois da lesão, e a gente tem também os sintomas crônicos, que aparecem de semanas a meses após a lesão. Os principais sintomas agudos são os apresentados pelo paciente. A gente tem hipoestesia na face lateral de braço e antebraço, como a gente acabou de ver no slide anterior. A gente tem perda ou paresia para flexão de cotovelo e abdução de ombro. E a gente tem também uma desestesia cérvico-braquial que o paciente relatou para a gente lá no segundo slide. Em relação aos sintomas crônicos, a gente tem atrofia muscular em ombro e braço, como a gente consegue ver aqui nessa tomografia sem contraste em um corte coronal. Esse aqui é o lado não afetado, esse é o lado afetado. Reparem aqui a massa muscular característica e o arredondamento característico do deltoide, que não está presente aqui no lado afetado. Eu consigo ver aqui também que o supraespinhal está com trofismo normal, com uma massa muscular adequada. No lado afetado, ele está bem menor, bem mais atrofiado. Isso aqui aparece depois de semanas após a lesão. Eu tenho também um sintoma bastante característico, sintoma crônico, que é a chamada mão em gorjeta, ou mão em gorjeta de garçom, em que o membro superior do paciente fica deformado dessa maneira, com o ombro aduzido, porque houve perda dos abdutores, o cotovelo estendido, porque houve uma perda grande dos flexores do cotovelo, o punho vai ficar em uma leve flexão por conta de uma perda parcial dos músculos extensores do antebraço dorsal, e eu vou ter também que o antebraço vai ficar em semipronação por conta da perda dos músculos supinadores, na forma do músculo supinador e também pela perda do bíceps braquial que faz supinação por meio de sua aponeurose.
Bom, e não tem como a gente falar de herpes do Quene sem falar de paralisia obstétrica. De longe, a paralisia de herpes do Quene é a paralisia obstétrica mais comum. E a principal causa seria a distócia de ombro. A distócia de ombro é uma condição rara em partos em que, por vários motivos, o parteiro não consegue liberar de forma adequada a cabeça e o ombro do nascituro. Por conta disso, ele fica preso aqui, ou na sínfise púbica, ou então aqui na região sacral, e manobras adicionais precisam ser realizadas. Quando elas são realizadas, pode acontecer então a lesão aqui do plexo braquial. Existem também alguns fatores de risco que simultaneamente são causas, seria um nascituro muito grande, que pode ser tanto a causa da distócia quanto uma dificuldade de passagem pelo canal vaginal, um longo trabalho de parto, o uso também de fórceps ou então de parto a vácuo, especialmente por parteiros inexperientes, podem acabar gerando danos ao nascituro, e por fim alterações pélvicas na gestante, como por exemplo uma diminuição da dilatação do canal vaginal, ou mesmo alterações na púbia e no sacro. E, por fim, para a gente terminar, falamos sobre diagnóstico diferencial. É bastante importante a gente salientar aqui que, tanto na paralisia de Klumpke quanto na paralisia de herpes do Quene, a gente tem a síndrome do desfiladeiro torácico como um dos principais diagnósticos diferenciais. E ela cursa com compressão neurovascular ao nível dos músculos escalenos, ou então do espaço costoclavicular, ou então um espaço subpeitoral menor. E a sintomatologia é muito parecida, a diferença é que por conta de compressão e procedimentos podem ser feitos para descomprimir, então a gente tem uma diminuição ou mesmo um fim dos sintomas. A gente tem também que uma lesão direta sobre nervo axilar e supraescapular pode mimetizar esses sintomas e causar uma confusão diagnóstica, às vezes dá o diagnóstico de herpes do Quene, quando na verdade era lesão isolada em axilar e supraescapular. Outro diagnóstico diferencial, mas que também pode ser a própria causa de herpes do Quene, seria fratura ou então luxação de úmero ou de clavícula. Por conta da luxação, pode gerar uma inflamação ou então um processo compressivo muito grande e mimetizar os sintomas, ou então, no caso de uma fratura, uma espícula óssea pode causar um dano ao tronco superior ou em C5 e C6 e vai causar herpes do Quene propriamente dito. E, por fim, uma estenose do forame intervertebral pode causar também uma sintomatologia bastante parecida, especialmente se for no forame onde sai ali da medula nervo espinhal C5 e nervo espinhal C6. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, curta nosso vídeo aqui, se inscreva no canal e principalmente se tiver alguma dúvida sobre esse caso ou sobre essa paralisia, deixa aqui embaixo pra gente que a gente vai responder, tá bom? Muito obrigado.